vocês em Romanos 12. Hoje é uma palavra bem curtinha, eu pediria até para vocês ficarem de pé, mas eu não vou fazer isso com vocês não, vamos só ler de pé mesmo. Eu já deixo vocês sentarem. Romanos 12, no versículo 4 e o versículo 5. Quer sentar lá, pai? Senta na cadeira. Diz assim, ó. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro tem a sua função específica, assim também é o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Pai, que nessa tarde o Senhor possa, Deus, falar aos nossos corações, Senhor, na mesma proporção, Pai, que esses louvores conseguiu atingir o nosso coração. Que essa palavra nos traga ensino, direção e aprendizado. Assim nós consagramos toda essa tarde de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Pode sentar. Você já parou para pensar que o sentido da sua vida também é dar sentido a outras vidas? Jesus disse que os 2 maiores mandamentos são amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Férias são um tempo de descanso, mas não de isolamento. A gente descansa, se diverte, aproveita, mas continua junto, continua buscando, continua congregando e continua perto de Deus. Nós temos mais 3 fins de semana. Nesses 3 restantes aí, que antecedem a volta de vocês aí na escola e nas atividades, nós vamos construir palavras em torno de estarmos perto. É por isso que a palavra de hoje se chama Tamo Junto. E a próxima palavra, ela também tem isso, é perto da igreja, perto de Jesus. Não vou dar spoiler não, mas é basicamente isso. E hoje é Tamo Junto, porque é sobre amizade. A amizade cristã. A primeira aplicação que nós temos a partir de Romanos 12, e essa é uma palavra bem curta, porque no final nós vamos ter uma brincadeira. A primeira aplicação é a seguinte: o cristão, ele não foi feito para caminhar sozinho. Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 9, diz assim, ó, é melhor serem 2 do que 1. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Você caiu? Chame um amigo ou um líder para te ajudar a levantar. Às vezes, e eu já falei isso uma vez, nós não conseguimos sair de pecados ou falhas ou erros que a gente fala, cara, esse aqui é um erro tão tranquilo que eu poderia resolver tão fácil. A gente não consegue sair desses erros porque nós queremos sair sozinhos. E o que está dizendo aqui Eclesiastes? Cara, se você caiu, você tem um amigo que pode te ajudar a levantar. E eu coloquei líder também, porque você tem aqui toda uma liderança, tem um time que pode te dar a mão e falar, cara, qual é a sua falha aí? O que está pegando? Qual é a sua maior dificuldade? Às vezes, eu já falei isso também, alguém do seu lado, ele já tem a solução para o problema que você está passando, para a dificuldade que você está passando. Poxa, eu tenho dificuldade porque de vez em quando eu solto uma mentira. Compartilha com um amigo. Vai ver, ele já teve essa dificuldade e ele encontrou estratégia no Senhor e essa estratégia pode te ajudar. Pode ajudar você a solucionar isso, a você sair disso que está te empreendendo espiritualmente. Se você tem uma falha, se você tem algo que te faz parecer mais com o mundo, um amigo pode te ajudar a sair dessa. Então não queira caminhar sozinho. Primeira aplicação que a gente aprende com Eclesiastes. A segunda é, você está de pé, ajude outro a se levantar. Porque você, como cristão, você é esse amigo.
Você não é amigo só para rolê. Você tem que entender aqui o seguinte: ninguém que está aqui na Terra, ele está livre de problemas, de desafios, de erros. Eu estou aqui ministrando, mas eu tenho alguns problemas para resolver. A Ju está ali sentada, ela tem uns problemas para resolver. A pessoa que está do seu lado, ela tem uns problemas para resolver. É assim a nossa vida. E você sabe que se alguém tem problema do seu lado, se alguém que está do seu lado tem um problema, você tem que ser esse amigo cristão a falar: cara, o que você está passando? O que está pegando aí? Você tem alguma dificuldade? A sua conversa não pode ser só o que vocês vão fazer nas férias. Tem que ser: cara, o que você faz no seu secreto? Como é que é a sua relação com Deus? Como é que é o seu relacionamento com Deus? Você não é amigo para saber só do que o cara gosta de fazer, ou os rolês que ele gosta. Você é amiga para entender qual é o problema dele. Fala: mano, ou amiga, o que te pega mais assim, que você não consegue se parecer mais com Jesus? Você não está julgando, você está perguntando. Tem algo que você fala: cara, eu tenho que vencer isso? E você é esse amigo para incentivar, para falar: cara, deixa eu orar com você então. Vamos fazer um jejum junto. Vamos falar para o líder para ver como é que ele resolve isso, para a líder para ver como é que ela resolve isso, como é que ela pode ajudar a gente a resolver isso. Você como cristão, você não é amigo só para rolê. Você é amigo para somar espiritualmente na vida do seu amigo. Você não pode sair daqui e querer viver as coisas espirituais só aqui dentro. Aqui dentro é a menor parte que você tem que ser cristão, cara. Porque que você veio só cultuar o Senhor. A sua verdadeira atividade como amigo cristão é lá fora. Então, você se pergunte: você sabe o que o seu amigo está passando espiritualmente? Você já perguntou para ele: cara, qual é o seu desafio? Amiga, qual é o seu desafio? Como eu posso te ajudar? E essa conversa vai te levar a você também entregar as suas necessidades para sua amiga, explicar: eu também tenho um desafio nessa área. E às vezes vocês podem se complementar e crescerem juntos espiritualmente. Esse tema é tamo junto. Porque nós, cristãos, nosso tamo junto, ele vai muito além de rolê. É mais sobre: vamos crescer juntos, vamos caminhar juntos, vamos estar firmes juntos, alicerçados juntos sobre a vontade do Senhor, caminhar com o Senhor. A segunda aplicação é: o amigo cristão não é o que passa a mão na sua cabeça, é o que te aproxima de Deus. Provérbios 27:17 diz assim, ó: assim como o ferro afia o ferro, uma pessoa afia a outra. Você é o amigo que passa a mão na cabeça ou o amigo que fala a verdade? Existe aquele amigo que você só entende que ele é cristão quando você encontra ele na igreja, porque lá fora ele não parece. Às vezes você nem sabia, nem na igreja você vê, mas do nada você vê no Instagram uma foto dele dentro da igreja e você fala: cara, você é crente mesmo, não sabia. Tem esse tipo de pessoa. E será que não somos nós? Porque como é que a gente identifica isso? É aquele amigo que sempre, em qualquer assunto ele está envolvido. É um assunto falando uma besteira, é um conteúdo que não nos convém, ele está lá no meio. Ele não parece, ele não é diferente, cara. Você fala: mano, esse cara... Mas eu já vi esse cara na igreja, eu já vi essa menina na igreja, ele está lá naquele assunto lá. Você não é a pessoa para falar: gente, ei, esse assunto aí eu não me encaixo. Ou: ei, amiga, não entre nesse assunto aí não, você sabe que para nós não dá. Você é um amigo ou amiga que passa a mão na cabeça, ou é aquele que alerta? Aquela que alerta, fala: amiga, ei, esse rolê não é para nós. Aí você recebeu um convite: amiga, nas férias vai ter isso, isso e isso. Ei, amiga, mas você sabe, não é para nós esse rolê. Esse lugar aí não encaixa a gente, você sabe. A gente serve na igreja, a gente está lá. Nós servimos mais do que uma instituição, nós servimos o Senhor e Deus não se agradaria de nós. Então você é esse amigo ou o amigo fala assim: não, bora. Tá tudo bem, o Senhor conhece o nosso coração. Vamos. A terceira aplicação é: um amigo cristão ama apesar das diferenças. Provérbios 17:17 diz assim, ó: um amigo ama em todos os momentos. Sabe o que acontece na vida do cristão? Muitas vezes, quando você está quase ganhando uma pessoa assim para Jesus,
acontece uma treta. Poxa, quantas vezes já aconteceu isso comigo? Já orei tanto pela pessoa ali, acontece uma treta, fala, mano, quer saber? Eu vou deixar esse cara de mão. Não quero mais, não. Não, cansei dessa pessoa. Só que veja Jesus. Jesus chamou o Judas de amigo, até quando Judas foi lá dar um beijo no rosto dele. Ele falou, o que vem fazer, amigo? Então o que você veio fazer, vai e faça logo. Aí o Judas vai lá e dá um beijo no rosto dele. Jesus amou Judas, chamou Judas de amigo até quando ele foi trair ele, velho. E muitas vezes nós, por causa de uma tretinha, de um negocinho, aí a gente tem um negócio de chamar de ranço. Eu tenho um ranço. E vai muito contrário do que nós acreditamos, né? Porque nós temos que amar o próximo como nós mesmos. E você acaba abrindo mão de uma vida. Se você entende que você já é salvo, parabéns, a sua missão é ganhar outros. E sabe qual é a estratégia do inimigo? Criar uma treta, uma separação. Aí você era amigo do seu brother, você não é mais. Não, é porque ele mentiu, é porque ele falou mal de mim. Parabéns, você entendeu que essa é a estratégia do inimigo, cara. Ele quer fazer com que você, cristão, não seja amigo de outras pessoas. E muitas vezes, olha o que ocorre. Você consegue ser amigo só de quem é cristão. Não, é porque aquele cara ali, eu estou com ele, e ele ora, e ele é isso. Beleza, só que você tem que sair por aí e ganhar outras vidas. Você não pode estar no meio das conversas e se perder nela. Mas é sua função ganhar outras vidas. É sua função amar outras pessoas. O evangelho não está só para você, está para as pessoas. O evangelho não é para aqueles que já estão curados. É para os que precisam de cura, estão machucados. Então, não deixe de amar as pessoas. Não deixe que uma treta, um caso, separe você de um amigo que você sabe que ele seria uma ferramenta na mão do Senhor. Você fala, cara, aquele cara ali, se ele fosse crente, era tão massa. Então, não deixe ele não. Cara, aquela menina ali, se ela fosse natim, era mais da hora. Então, não deixa ela não. Fica no pé dela, fica no pé dele. Convença-o. A palavra de Deus diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E como é que é amar o próximo como a nós mesmos? É querer para ele o que nós temos de melhor. E o que nós temos de melhor é o Espírito Santo. Então, que o seu amigo e a sua amiga conheçam o Espírito Santo através de você. E mesmo na dor, mesmo na treta, fale de Jesus. Não deixe de amar. Nós temos outra aplicação. A amizade de verdade, ela não busca perfeição. Ela oferece oração. Você não se afasta de pessoas, você ora por pessoas. Às vezes você nem é nem amigo de alguém, né? Mas você está orando de alguma forma. Você olha para uma pessoa, você vê ela lá, na escola você vê ela de vez em quando, mas você sabe, cara, eu vou orar pelaquela pessoa. Eu acho que aquela pessoa ali seria muito legal lá na TIM. Eu acho que se a pessoa conhecesse Jesus, ela seria maneira demais. Eu vou orar por ela. Às vezes o Senhor só precisa de um secreto seu para a conversão do seu amigo. Ou até de uma pessoa que não é nem seu amigo, não é nem seu colega. O Senhor só precisa de uma oração sua. Talvez a salvação dele está a um passo da sua oração. Então o que você faz? Você costuma mais julgar as pessoas ou mais orar por elas? E nós temos uma conclusão. Estamos juntos, não é só estamos juntos para rolê, resenha e diversão. Estamos juntos para orar, estamos juntos para congregar, estamos juntos para vencer as tentações e estamos juntos para continuar perto de Deus. Por isso a palavra de hoje é simples e objetiva. Não se isole, procure pessoas que te aproximam de Deus e seja esse tipo de amigo para alguém. 1 Tessalonicenses diz assim, portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Estamos juntos. É isso. Às vezes é uma palavra que você não gostaria de ouvir e eu vou ter que te falar. Às vezes é uma palavra que você sabe que seu amigo não ia gostar, mas você vai ter que falar. Às vezes seu amigo vai te falar alguma coisa que você não queria ouvir, mas você vai ter que ouvir. Essa é a verdadeira amizade.
aquela que te leva para mais perto do Senhor. E esse é o verdadeiro tamo junto. Quando alguém chegar em você, ou até mesmo você falar para alguém, tamo junto, lembre-se que no nosso contexto é muito mais do que um rolê. Se você falar para alguém, tamo junto, quer dizer que você ora por ela, que você vai amar ela, quer dizer que você vai estar com ela, chamando ela, atraindo ela para Jesus, tendo Jesus para ela. Esse é o verdadeiro tamo junto. Amém? Vamos orar. Eu falei que hoje era rapidinho, porque nessas 3 fins de semana restantes vai ser assim. São palavras objetivas e mais tempo de comunhão, porque para nós darmos ênfase ao estar perto, estar juntos. Agora nós vamos ter uma brincadeira de equipe. No próximo rolê a gente vai ter jogos em equipe, e no último rolê nós vamos ter um lugar bem bacana. Não vai ser aqui, vai ser um lugar bem bacana para a gente também estar junto. Então, mas eu quero que vocês entendam, sempre vai ter palavra, sempre vai ter uma palavra de Deus para vocês. Então anotem, ouçam, não estejam dispersos. Entenda, você é a Bíblia que alguém precisa ler. Às vezes a pessoa que você conhece, ela não tem uma Bíblia em casa, mas você é a Bíblia que ela precisa ler. Ela precisa olhar para você e encontrar Jesus. Ela precisa olhar para você e ler Jesus. Dizer, talvez ela nunca abriu uma Bíblia na vida dela, mas ela vai olhar para você e vai falar, cara, esse cara é diferente, o que é? Mas você sabe o que é. Ela não. Então, às vezes, você vai ser a única Bíblia que alguém vai ler. Já pensou nisso? Alguém olhar para você e dizer, cara, essa menina tem alguma coisa. Ele não vai saber explicar, mas você sabe o que é. Não é verdade? E não tem coisa melhor do que você ser conhecido como alguém que se parece com Jesus. Eu tenho certeza. É a melhor conquista da vida. Alguém olhar para você e falar, cara, você parece com Jesus. Eu vejo Jesus em você. Olha como é bom isso, né? Acho que esse é melhor do que riquezas e tudo, né? É sermos parecidos com Jesus. Então vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Mas antes, eu sei que todo mundo aqui basicamente vem, está o público bem resumido por conta das férias. E basicamente vem quem é já da casa. Mas eu vou fazer esse convite. Se você ainda não aceitou Jesus, se você não teve essa oportunidade de ter alguém orando por você, e se você ainda não confessou Jesus como seu único Salvador, que você venha aqui na frente, que nós vamos orar por você. Se é a sua primeira vez aqui e você não congrega em nenhuma igreja, você não tem um grupo de adolescentes que você está sempre envolvido, nós somos a TIM e nós te convidamos a ser família com a gente. Então, 2 pedidos só. Se você não aceitou Jesus ainda, é a sua oportunidade nas férias. Olha que coisa chique. E a segunda é, se você não tem uma casa onde você tem um rolê marcado todos os sábados, que você venha, que nós vamos também orar por você. Amém? Mas eu creio que todos aqui já têm o Senhor no coração e são daqui. Vamos orar então, pessoal. Vamos entregar essa palavra para o Senhor, dizer, Senhor, será que tenho sido eu o amigo que o meu amigo precisa? Eu tenho conseguido ser Jesus para as pessoas ao meu redor? Nessas férias, então, eu tenho conseguido ser Jesus para os meus amigos? Vamos orar. Senhor, tem alguma área que eu ainda não consegui vencer e eu preciso colocar ela diante do Senhor? Pai, me mostra alguém que pode me ajudar nisso, algum amigo para me apoiar nisso, que pode me dar alguma palavra. Vamos orar. Só 2 minutinhos, bem rápido. Senhor, nós oramos, Pai, nesse finzinho de tarde, Jesus. E nós damos valor, Senhor, a cada palavra do Senhor, Pai. Nós sabemos que a palavra do Senhor é uma só palavra, Senhor. É uma palavra atemporal, Senhor, mas que se atualiza e se renova todos os dias, Pai. E nós zelamos por isso, Senhor. Zelamos pela palavra, a curta palavra que o Senhor nos trouxe hoje, Pai. Zelamos porque esse é o nosso chamado. Sermos
os amigos que os nossos amigos precisam. Esse é o nosso chamado, sermos a Bíblia que os nossos amigos vão ler, Senhor. Por isso nós oramos, Pai, Senhor, para que nesse tempo o Senhor comece a colocar amigos, pessoas em nossa mente que estão precisando, Pai, de oração, que estão precisando, Jesus, de um conselho. Nós somos esses, Pai, que o Senhor pode usar, Senhor. Nos leve, Pai, aonde o Senhor quer que vamos, Senhor, para falar do nome do Senhor. Nos use, Pai, com os nossos defeitos, com as nossas falhas, Jesus. Mas alcance, Pai, a vida dos nossos amigos, às vezes dos nossos familiares que tanto amamos. Nos dê uma palavra de sabedoria, Senhor, para a vida dos nossos amigos. Como vamos aconselhar os nossos amigos? Como vamos dar conselhos sábios aos nossos amigos? Que todos os nossos conselhos, Pai, primeiro nasçam no coração do Senhor. Sejam conselhos que já nasceu no coração do Pai. Que nós sejamos usados pelo Senhor e também ousados a sermos usados pelo Senhor. E que essa palavra, Senhor, como uma semente, Pai, ela venha, Senhor, dar frutos, Pai, crescer em nosso coração. Que nesses sábados, dessas férias, o Senhor possa, Senhor, falar ao nosso coração estratégias, Pai, que ainda vamos usar nessas férias para ganharmos vidas, para ganharmos os nossos amigos, os nossos colegas, e vermos esse ambiente cheio, Pai, cheio das pessoas que amamos, Senhor. Nós cremos, Deus, que até o final, Pai, desse mês de julho, desse mês de férias, veremos aqui pessoas que amamos, pessoas que nunca pensamos que estariam aqui, Jesus, mas que vão estar, porque é fruto da nossa oração, é fruto da nossa intercessão, é fruto, Pai, do nosso conselho, é fruto de quem temos sido diante deles, Pai. Por isso, essa é a nossa oração. Nós te agradecemos por essa tarde, agradecemos pelos voluntários, agradecemos pelos músicos. Nós somos gratos, Senhor, porque somos privilegiados, Pai, de termos uma tarde para o Senhor. Nós somos privilegiados, Pai, porque somos escolhidos do Senhor, Pai. Temos um ambiente, Pai, que nos recebe bem, Jesus, para adorarmos o Senhor. Nós temos um tempo, Senhor, do nosso dia que usamos para adorar o Senhor. Como nós somos privilegiados, Jesus. Nós te entregamos, ó Pai, consagramos, Deus, esse sábado ao Senhor, essa tarde ao Senhor. As nossas orações, Pai, ouçam as nossas orações, Jesus. Vê, Pai, lê e sonda os nossos pensamentos, Jesus. Nos ensine, Pai. Nos leve à compreensão, Senhor, do tamanho, Pai, do Teu amor, Senhor, e da vontade que o Senhor tem, meu Pai, em nos fazer perfeitos, em nos tornar perfeitos, Jesus. Exponha, Deus, em nosso coração, Pai, se há algo que fazemos que não agrada o coração do Senhor, Pai. Nós não estamos vindo aqui, Senhor, para seguir um protocolo, Senhor. Nós queremos ser mudados, nós queremos ser transformados. Nós queremos nos parecer mais contigo, Senhor. Tira esse peso de protocolo, Pai. Tira esse peso de obrigação, de fardo, Deus, porque não é um fardo te adorar, Jesus. Não é um fardo, Deus, cantarmos louvores ao Senhor. Não é um fardo servir, Pai. É um prazer, Jesus, e é um privilégio, Jesus, porque nessa tarde o Senhor nos escolheu, Pai. Cada um, Senhor, que está aqui, o Senhor escolheu, Pai, com o Teu dedo, Senhor. O Senhor chamou pelo nome, Jesus, a estar aqui essa tarde. O Senhor disse: eu preciso da sua oração, eu preciso ouvir a Tua voz. Fale comigo. Eu te chamei, eu te escolhi, eu te trouxe para cá. Eu preparei todo esse dia para que você estivesse aqui e me adorasse. Nós amamos o Senhor, Pai. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Pai, porque essa é a nossa melhor escolha, Pai. Nós passamos tardes com o Senhor, porque essa é a melhor escolha, Jesus, que podemos fazer, Pai. Como
Maria, Deus, uma vez decidiu, Pai, estar aos pés do Senhor, Jesus, aqui nós estamos, Jesus. Porque nós entendemos, Pai, que Tu és um Deus que nos ama, Jesus. És um Deus que nos chama para perto, Pai. Tu és um Deus, Senhor, que perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Porque se erramos hoje, o Senhor já perdoou, Pai. Se erramos por toda essa semana, o Senhor já nos perdoou, Senhor. E é por isso que nós te agradecemos, Jesus. Que nessa semana, Senhor, nós venhamos conhecer mais do Teu coração, Jesus. Entender mais, Pai, que os Teus olhos estão sobre nós, Jesus. E o Senhor quer nos levar ao lugar de intimidade, ao lugar de secreto, Senhor. Ao lugar de revelação, Senhor. Tira os nossos corações, Senhor, do mundo, Pai. Nos arranque, Senhor, dessa frieza, Pai. Nos arranque, Senhor, dessa frieza, Jesus. Coloque amor, Deus, em nossos corações. Amor por vidas. Amor pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu acho que é o último aqui para a gente ir para os jogos. Vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas.